embebida numa substância, geralmente originária dos crustáceos, tá? Que faz a coagulação sanguínea. Combate Gauss. Hemostático. Gás hemostático. Vou passar aí para vocês darem uma olhada aí. Combate Gauss. O exército utiliza muito, né? Ela tem uma substância que faz essa coagulação acontecer, tá? Existem outras maneiras, existe o gel, né? Existe o pó. Todo mundo já viu lá o Resgate do Soldado Ryan lá, né? O camarada vai, rasga, morfina e o pó. É a mesma coisa, só que ela é embebida numa substância. Pólvora lá cauteriza. Cauterização ela é muito antiga, mas ela o cara morrer da infecção da cauterização depois. Mas o negócio é salvar. Mas vamos evitar a cauterização. Olha só, é melhor ter uma gás dessa aqui do que uma faca quente. Não sei, assim, eu prefiro que alguém use isso aqui. Mas. Tá ok? Normalmente, 5 minutos de compressão é o suficiente para. Em torno de 5 minutos ele fica. Começa agora. Não, tá normal. Fica normal, Qualquer tecido. compressão ali, você fica pelo menos 5 minutos para parar a maior parte da. Isso aí. Como que eu verifico isso, né? Como a doutora falou, parou de sangrar, aí eu faço o enfaixamento e vou sair dali daquela região. Mesmo se for artéria ou 5 minutos. Não, depende do tamanho. Depende. Mas... Isso. E da região. Por exemplo, uma região da femoral, né, que é muito calibroso e que o músculo é muito forte, eu vou ter que fazer compressão. Hoje a gente tem uma média aí a gente tem que colocar pelo menos uns 16 kg de pressão. Tá? O TC3 lá americano fala disso. 16 kg de pressão é muito grande. Então muitas vezes a gente faz com o joelho, né? É muito comum, você chega lá, o camarada tem femoral, você ajoelha na gase. Tá bom? Coisas pequenas, sim. Agora, corte, né? Você está falando, até cortou 5 minutos. Eu só não devo ficar retirando. Ao contrário, essa de combate Gauss, sim. E como ela é um medicamento, coloquei o primeiro. Não parou o sangramento? Aplica um segundo medicamento. Aí essa pode ser retirada. A gente vai ter outros modelos, depois se der precisar na internet. Tem um que parece um cheetos, pequenininho assim. Quando ele entra em contato com o sangue, ele expande. Visto espuma expansiva? É como se enchesse ali de espuma expansiva. Beleza? Ferimentos grandes, a gente vai depois treinar no boneco ali. Eu posso fazer o preenchimento, tá? Ferimentos profundos. Tá? Nem todo ferimento que a gente vai se deparar é um corte. Então, muitas vezes, a compressão não consegue atingir o vaso lesionado, por mais força que eu faça. Então, vou fazer um processo de preenchimento. Simplesmente, vou enfiar pano no buraco e vou colocar até chegar lá no final e vou fazer compressão. É doloroso? É, mas é eficaz. Ok? Quando eu não devo preencher cavidade torácica, abdominal e boca. Tá? Não preencho. Não preenche cavidade torácica, abdominal e boca. Tá? Por quê? Não vai funcionar, né? Como é que eu vou preencher um abdômen de gás? Por exemplo, eu tenho uma lesão aqui, ó, perfurante, né? Estou numa escalada, existem as bases que tem árvores, tem galhos. Se eu cair, tive uma lesão perfurante, mesmo a lesão é aqui, ó, vamos dizer que aqui seja minha artéria, ó. Depois a gente vai ver isso aqui funcionando, né? Essa adaptação técnica aqui, do gambiarra. O sangue vai passar aqui. Por mais que eu faça a compressão direta, eu não consigo parar esse sangramento, porque eu não acerto a artéria seccionada. Então o que eu faço? Eu coloco tecido aqui. Aí quando a gente for para o manequim, ensino a técnica para vocês. Pode ser feita tanto com uma gase, com um pano, ou com atadura, tá certo? Bárbara, mas e aí? O cara arrancou, você tira o galho ou leva ele com o galho? Eu acho que mais pra frente vai falar. Então, a questão, o galho, o objeto que perfura, muitas vezes ele comprime a artéria. Então quando eu tiro, eu posso ter um sangramento massivo. Tá? O que eu devo fazer caso eu tenha que filtrar? Aqui, camarada, tem um galho de 2 metros, não tem jeito. Eu tenho que cortar o galho e proteger o galho, para que ele não se mova, né? Para que ele não ocorra. Isso acontece muito também, esse processo de seccionar a artéria, de cortar a artéria com a fratura exposta, confere? Que nada mais é que um galho, né? Que a gente tem a fratura de galho verde, né? Que é aquela que quebra assim, e ele corta a artéria. Por isso que eu também não devo recolocar o braço no local. O braço está torto. Vou colocar no local para ficar melhor. Coitado. Ele vai lá e corta uma artéria, eu tenho um sangramento. Se ele não mexe nessa questão, isola
Isso aí. Tenta estabilizar o máximo Você retira, possível. além na hora de retirar, se for algo que nem um galho, pode voltar rasgando também. Não só deixar de comprimir o que já está comprimido, como fazer mais lesões. Eu tinha escutado na fraturas, mas o risco de infecção é altíssimo. É altíssimo. Sim. Então é melhor meter para dentro, não é melhor. Não mexe, Só- estabiliza. Você Isso. só estabiliza mas- e fecha. É avaliação, situação, gente. Não, mas isso que você está falando de não reposicionar o membro é só no caso de estar com alguma coisa perfurando, é isso? Não, aí nesse caso, como a gente falou de coisa, o próprio osso, quando a gente quebra, por exemplo, a gente quebrou o braço, ok? O osso, ele fica como se fosse um galho. Só Eu não devo reposicionar aquele membro. Sério? Não devo. Se eu tiver Uma treinamento fratura que não tem só- sangramento, mas tem uma fratura interna, mas você não vê sangue por fora. Ela pode se tornar uma fratura com sangramento. Só de movimentar o braço. Você pode Aí você tem que mobilizar ele do jeito que Isso você aí. encontra Nossa, sendo. Acho que foi o que aconteceu com o Fernando. Porque Foi? tem perigo daquele Ele colocou num lugar, parece que tá quebrado, ele tá começou a pinçando, sangrar mais. O osso corta igual Eu sei que navalha. A depois ponta não do vai, osso mas corta agora igual tá fazendo navalha. sentido. Quando, Eu não quando sabia você que mexe lá sangramento. dentro, ele pode causar uma hemorragia. Furar pra parar, né? Estancar, né? Vai avaliação. Eu não sei detalhes. Só, aí só para levar em considerações todos que falaram. O Mo falou, não mexe, não mexe. Vou Avaliação. restringir o movimento daquele membro, então eu vou mexer o mínimo. Né? Porque a gente fala, não mexe, a gente acaba criando um reflexo negativo na nossa cabeça. Vou restringir o movimento. Se eu tiver como colocar na posição cômoda para levar aquela pessoa, ok. Agora, se o braço está quebrado para cá, eu vou ter que virar ele, vou ter a perna tá ao contrário, vou ter que colocar... Não, eu vou restringir do jeito que está. Aí, Ali, Qualquer mínima resistência tem que interromper. um amigo nosso, no ano passado, ele teve uma queda do Fernando. Sim. Ele ficou com a fratura exposta e ele sozinho pôs no lugar, não era interessante. mas aí ele falou que ficou segurando, que daí começou a sangrar um pouco. Ele deu sorte e conseguiu estabilizar sem cortar nada. O risco que eles estão falando é que a ponta do osso, quando quebra, corta igual navalha. Então, o negócio de tirar o objeto perfurante lá, se não está com sangramento pulsando, saindo, corta o galho, tenta estabilizar o objeto da melhor forma possível para poder fazer o transporte. Aí o Rubem falou, mas é infecção. A gente está na É natureza. posterior. A gente não está no... Se tiver Cadê a Dominha? Se tiver a Bárbara do lado, a gente ajuda. E aí eu vou roubar a frase do Silvério. Né? Eu vou deixar o Silvério falar como é que é a vida. Então, como a gente aprende nos primeiros socorros no PH, é o seguinte, né? Primeiro a vida, depois a qualidade de vida. Sempre falo essa frase, né? Primeiro a vida. Ele vai morrer sem infecção com a grande hemorragia. Não adiantou nada. É igual a gente fala, chegou lá, o camarada caiu todo quebrado, poxa, não vou fazer nada. Morre engasgado. Tá lá um lindo corpo engasgado. Perfeito, tá perfeito. Ninguém quebrou nenhum osso, mas morreu. Tá? Então a gente tem que pensar sempre nisso. Primeiro vida, depois qualidade de vida. Esfiltrei, poxa, mas ficou com uma lesão na perna, as sequelas acontecem e a gente sabe que esse risco está implícito no que a gente pratica. Né? A gente tem que colocar essa noção, a gente não pode ter a falsa segurança de que nada vai acontecer. É isso que faz a gente não ter um kit de socorros, correto? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Tá? Então eu tenho primeiro, pode até mudar, eu já toco o barco aqui. Primeiro a compressão direta. Então todo mundo aqui vai aprender a fazer a compressão direta e o preenchimento, tá certo? Depois eu tenho o torniquete, né? O torniquete ele é para lesões de extremidade, muito comum, né? As nossas regiões são muito expostas, nossos vasos são muito expostos, calibrosos, né? Aqui eu tenho artéria, né? Eu tenho a radial aqui, né? Passando, é muito perto, eu tenho um sangramento muito grande, um sangramento massivo. Então quando é em extremidade, braços e pernas, eu posso utilizar um torniquete, certo? Antigamente ele era feito no improviso, né? Depois ele começou a ser pré-moldado. Qual que são as vantagens de um torniquete pré-moldado? Primeiro, ele permite a auto-aplicação. Então eu posso me colocar um torniquete, tá certo? Então na verdade ele é o quê? Né? Vou vestir aqui, ó, né? A haste voltada para mim. Foi bom de treinamento para não apertar o seu piloto. O torniquete ele é uso único. Não, eu vou me colocar. É descartável. Por isso, esses azuis, a cor azul geralmente é treino. Então aquele é um
são verdadeiros, não esse da China, mas se usar aquele meu torniquete, ele não vai garantir depois apertar um membro que vai precisar na realidade. Então, é uso único. Você usou para descartar, ou vira de treinamento, Não dá pra lavar? Oi? Dá pra lavar e a gente usa de novo. Mas o problema são as fitas internas. Aí não garante que vai segurar. Isso, aí a fita, ela pode... Uma pergunta do torniquete, a gente colocou no membro, passou 5 minutos ou 10 minutos. Tem que abrir ou até chegar, só solta no... Mito. Né? Eu acho que muitos já ouviram o mito. Alivia! Não, porque a partir do momento que você vai garrotear o membro, você vai prender aquele sangue ali. E aquele sangue pode contaminar o resto do corpo quando você aliviar o torniquete. Vai tirar esse aqui, só o médico só depois. Porque, na verdade, quando você imprime, você está impedindo que todas as toxinas, né, sangue, tudo que tem ali volte. Como tem um processo inflamatório, o corpo produz vários toxinas. A hora que você solta, aquilo lá, se é perna, que é muita quantidade, você pode fazer rabdomiólise, você pode fazer embolia, pode cortar. Então, assim, você piora a emergência. Então, uma vez que você viu que você vai precisar pôr o torniquete, por isso que ele só deve ser usado se você não conseguir. Você não me garroteia, não. Aí não Deixa em paz. usar, porque o cara está ainda sangrando, está em choque, aí você usa. E não solta mais. Só solta lá no hospital. Porque aí lá faz hidratação, aí tem toda. Aí pega a veia, aí tem um jeito de controlar quando você vai soltar. Entendi. Hoje- Deixa eu fazer uma pergunta sobre a indústria do torniquete. Eu ouvi um determinado momento que quando eu for fazer, eu coloco o torniquete, eu marco a hora que eu Isso, vou mostrar aqui. Isso aí. Hoje, seguramente, na literatura, a gente tem que um torniquete fica sem lesões adicionais de 2 horas a 2 horas e meia no mínimo. Tá? Então, ou seja, aconteceu o acidente agora, cara, são 10 horas, né? Falou? 9,52. 9,52, ó. Coloquei o torniquete, vesti o torniquete, estou me auto-aplicando o torniquete, fechei a fivela aqui, ó, fechei o tirante, o restante do velcro, eu vou apertar. Vou apertar quando? Até o sangue parar. Como é que eu sei que o sangue Até parou? não vai estar vazando. Vai Não parar vai de estar vazar. vazando. Fechei a torneira. Ó. Me apliquei aqui. Pode tirar. Não, vocês vão ver que funciona. O relato, Ó. todo mundo que usa um torniquete, geralmente é maior que a dor do que o corte, um tiro. Tá? Então, dói mais do que um corte. Vim aqui, ó. Fechei o restante do tirante. E a gente tem o time, né? Que você perguntou. O time é que serve para eu registrar a hora, ó. 10h52. E quando uma equipe médica chegar agora, sabe que eu estou desde as 10h50. Passei para a doutora. Ó, tem 30 minutos, tem 40 minutos. Então a tomada de decisão dela no hospital vai ser dependendo disso. Então quando a gente coloca o torniquete, a gente começa a ter os sinais de hemorragia, né? Porque aqui, ó, esse braço está perdendo sangue. Viu como é que ele já muda de coloração? Ou seja, eu interrompi, o sangue foi interrompido aqui, ó. Então eu começo a ter mão mais suada, pele pálida, tá? Perfusão capilar, ó, o sangue para de voltar, ó. Como é que ele volta rapidinho? Aqui ele já não volta, ó. E o sangramento que estaria vazando já teria diminuído. Já teria diminuído ou parado, ó. Já não tem pulso mesmo praticamente. Então, daqui a pouco você pode tirar ele, É aqui, ó, velho. 2h30 aqui a gente. Porra, ó, brinca não, vai ter que ir pro hospital pra soltar essa porra. Tem pulso? Um pouquinho, tá fraco. Muito pouquinho. Então o que acontece? Eu já teria interrompido o meu sangramento aqui. Apertei pouco. Ok? Você tá marcando aí, Lucas? Fechou? Ó, Aproveitando o torniquete, esmagamento, a mesma coisa. Se cai uma pedra, amacerou a perna, pode colocar. tem que contar o tempo também. Porque isso é importante. E uma coisa, torniquete é diferente do tamponamento com a gás, hein, galera? Porque daqui a pouco a gente chega, acha que é tudo a mesma coisa. Ah, Por isso que o Silvério, ele começou na ordem cronológica. Qual a primeira opção? Tamponamento. Pressão. Agora, se é o sangue que está molhando tudo, está jorrando, talvez a compressão não vai ser suficiente. Mas ela vai ser ainda a primeira opção. Se tiver outras pessoas juntas, é as duas coisas juntas. E se tiver um torniquete, que aí entra naquela parte, não improvisar. Esse é o pior equipamento para se improvisar.
é o torniquete. Porque, vou fazer com uma fita descalada, vou fazer com uma corda. Você vai viscerar ali, vai rasgar o músculo da pessoa, vai danificar ainda mais. Então, por isso que tem certos equipamentos que não dá para improvisar. E esse, com certeza, é um deles. O tempo de torniquete para braço e perna máximo é igual? O tempo? O tempo é o máximo. Não, Na verdade, ele pode ficar, por exemplo, a de 2 horas a gente sabe, de 2 horas a 30, a gente sabe que a gente não vai ter lesões adicionais graves, né? Tanto que tem cirurgias que são garroteadas, né? Cirurgia de ortopédica, você coloca um garrote no centro cirúrgico e tira depois. Não é um negócio tão grande. Mas o membro, a gente já tinha essa coisa, né? Colocava, deixava 5 minutos, estou com medo de perder o membro. Aí afrouxava, o sangue continuava e a gente perdia a pessoa. Mas os tempos são os mesmos. Tá? Bárbara, supondo que eu estou invadindo um terreno para entrar numa pedra aí que eu vou escalar e aí eu enrosco no arame farpado, sai um tanto, vaza bem. Posso passar um nebacetinho ali antes de fechar a bagaça? É melhor passar alguma coisa do que só lavar? Lavar primeiro, passar vai por lá. lavar com água, se tiver sabão com sabão, e aí você tampa. Aí eu vou até entrar numa parte que lavar é perigoso. Porque você vai, Tirar fluidos. como é que eu posso dizer? Você vai estimular a sangrar. Porque se já estiver coagulando você lavar, você vai tirar o sangue. Então, até mesmo você tem que botar isso na ponta. Pô, tá cheio de terra. Tem que avaliar. Eu coloco, cara, coloca, para o sangue. Né? Ou quem vai cuidar da infecção? Muito sangue é melhor. Tem que avaliar na hora. Isso aí que é o complicado, né? Eu tive, esse corte é daqui, profundo, no acerto. Aqui na Foi você! Você é o exemplo! Bonitão da bala A chica! história dele, vocês que não pegaram. Ele escapou de levar um tiro de sal. Ficou brancão. Tava fugindo de pagar. Aí eu dobrei e fui lá pra casa, mas não parava. Tava furando a cerca. Tá gravado isso, hein? Tava pulando a cerca lá, tá gravado. Mas